O texto, a primeira vez que a instituição da diaconia na Bíblia, ela se dá no livro de Atos. Por favor, abram em Atos capítulo 6. Então, como os irmãos já devem saber, os evangelhos, eles narram a vida e o ministério de Jesus Cristo, nosso Senhor, durante a sua vida, né? Até a sua morte, a sua ressurreição e a sua ascensão aos céus. Então, os relatos dos evangelhos, dos 4 evangelhos, terminam historicamente aí, nesse ponto: morte, ressurreição, e no evangelho de Lucas narra a ascensão de Cristo. Então, esse é o ponto no tempo que os evangelhos param. Após os evangelhos, então, nós temos o livro de Atos, as cartas e o Apocalipse. Nós temos esses livros. Esses livros, eles se dão na história até mais ou menos o ano 90 depois de Cristo, aproximadamente aí. Até 100, vamos dizer assim. Apocalipse, a escrita dele, a estimativa mais comum é de 95 depois de Cristo, né? João já era bem velhinho quando escreveu Apocalipse. Então, até 95 por aí, até 100 arredondando, já tinham sido escritos todos os livros do Novo Testamento. E ocorreram fatos durante esse tempo. Esses fatos que aconteceram, ou esses atos que aconteceram, estão narrados de forma histórica no livro de Atos dos Apóstolos. Então, o livro de Atos foi escrito por Lucas, o mesmo autor do Evangelho, que se propôs a fazer essa narrativa histórica, as coisas que aconteceram após a morte de Cristo. Então, ele narra até um certo ponto da história, não narra até 95 depois de Cristo. Não sabemos o porquê, talvez ele tenha morrido, talvez ele não quis escrever mesmo, não sabemos porquê, mas o livro de Atos é essa proposta. E o livro de Atos ele é muito importante para nós, porque ele narra o contexto histórico que as cartas estão inseridas. Então, sempre que, poxa vida, por que Paulo escreveu isso para os coríntios e tal? Então, você volta lá no livro de Atos e está lá o contexto histórico de Corinto, o contexto histórico, o que aconteceu quando Paulo foi pregar em Corinto, e todas essas coisas. Então, o livro de Atos ele é uma ferramenta fundamental para a gente entender o contexto das cartas e o contexto da igreja primitiva. A igreja primitiva é essa igreja que existiu até a morte do último apóstolo, que foi João. Tá? Essa igreja é chamada de igreja primitiva. Então, a diaconia ela é instituída alguns meses, vamos dizer assim, após a morte e ascensão de Cristo. Então, aqui, fazendo uma retrospectiva aqui, só para os irmãos entenderem o contexto, no capítulo 1 de Atos, então, o Lucas vai descrever a promessa do Espírito Santo e a ascensão de Jesus. Então, Jesus subiu aos céus. A partir do verso 12, a recomposição do quadro apostólico, né? Os irmãos lembram que eram 12 apóstolos, incluindo Judas, o traidor. Então, tinham que continuar sendo 12, então quem vai ser, né? Então, no livro de Atos, capítulo 1, a partir do verso 12, narra a escolha de Matias, né, para substituir Judas Iscariotes, o traidor de Cristo, para completar o quadro apostólico de 12 apóstolos. Então, após isso, acontece a vinda do Espírito Santo, né, a vinda do Espírito Santo no Pentecostes. Então, ali no Pentecostes, naquele contexto, em Jerusalém, estavam muitas nações, judeus de muitas nações, de Roma, da Pérsia, do sul, do norte, etc, etc. E esses judeus, eles não falavam hebraico, eles falavam diversas línguas, né? Eles tinham conhecimento de leitura do hebraico, mas de proficiência não. E lá, no Pentecostes, o Espírito Santo desceu e capacitou os apóstolos e aqueles 120 que estavam ali, junto com os apóstolos,
a falarem nas línguas dessas pessoas. Então, né, eles não sabiam falar e falavam a língua, pregando o evangelho de Cristo, ali nesse momento de festividade judaica, da Páscoa judaica. Após isso, então, Pedro se converte. E aqui começam os problemas que vão gerar a criação da diaconia. Pedro prega para os judeus, para o sinédrio, para os representantes do sinédrio e para a sinagoga toda. E nessa pregação, Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ilustra para os judeus como Cristo é o cumprimento do Antigo Testamento e, simplesmente, com a operação do Espírito Santo, 3.000 pessoas se convertem na pregação de Pedro. Então, tinham 120 apóstolos, mais discípulos, são 120. Aí chega 3.000 de uma vez só. Então, temos problemas de administração, de como é que a gente vai fazer para acomodar esse tanto de gente em algum lugar para cultuar a Deus, como que a gente vai pastorear esse tanto de pessoa que não sabia de Cristo, que eram judeus, precisam de ensino, precisam entender quem é Cristo, como que a gente vai fazer para administrar isso tudo, né? Então, logo após, tem o batismo desses 3.000. Depois, Pedro cura um coxo em Jerusalém. E depois Pedro e João permanecem, vão prestar conta diante do sinédrio. Então, 3.000 de baixa para os judeus significava um número muito expressivo, né? Então, o sinédrio convoca Pedro e João e fala assim, para com isso aí, porque não dá não. E aí Pedro e João são presos, a igreja fica em oração, Pedro e João são libertados. E depois ocorre a segunda pregação de Pedro, já no capítulo 4. Então Pedro prega mais uma vez, e dessa vez mais 2.000 se convertem. Então, somando os 3.000, são 5.000 pessoas nessa igreja que, né, tinha acabado de surgir meses antes, talvez. Então, de 120 para 5.000. Então, temos um problema de administração que só vai piorando. E aí, o livro de Atos continua narrando sobre a perseguição dos judeus. Mas o que interessa para a gente aqui é o texto de Atos, capítulo 6. Então, em Atos, capítulo 6, chega-se 5.000 pessoas, 5.000 novos conversos, que precisam ser pastoreados, que precisam ser cuidados, que precisam... então, tinham ricos e tinham miseráveis. Então, né, o evangelho, Jesus, né, fez vamos dizer assim, um chamado para que, né, se dê, se sustente aos pobres, tenha amor aos pobres, etc. Então, quem vai administrar isso? Vai ser cada pessoa? Vai ser um número determinado de pessoas? Então, havia essa tensão. Quem vai organizar isso? Então, no capítulo 6, os apóstolos se reúnem para resolver esse problema. Esse problema precisa ser resolvido. A instituição da diaconia se dá nesse contexto. 5.000 pessoas, muito poucos recursos, e judeus e gentios. A primeira pregação de Pedro foi para os judeus. A segunda pregação de Pedro foi para os gentios. Então, nós temos judeus, aqueles descendentes, né, aqueles da nação israelita dominada por Roma. E nós temos gentios, pessoas gregas, sei lá, pagãos. Então, nós temos esse emaranhado de gente de todas as línguas, gente que nunca conviveu. Então, era
muito difícil a administração essa igreja primitiva. E o texto de Atos 6, 1 a 3, ele vai mostrar um problema muito grave que aconteceu em Atos e que só vai ser resolvido lá em Atos capítulo 15, com o primeiro concílio da igreja. Diz assim, Atos capítulo 6, verso 1. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus. Helenistas são descendentes de gregos, né? Helenizados, de fala grega, pagãos, contra os judeus, os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos deste serviço. Então essa foi a resolução dos apóstolos. Judeus tinham um ranço contra os helenistas. Judeus, pelo seu nacionalismo, pela sua história, eles tinham, tipo assim, grego é inferior, é uma coisa misturada, é pagão. Então, não queriam saber de gregos, não. Então, os judeus já tinham meio que uma rixa com os gregos, com os helenizados, de fala grega. E os apóstolos eram o quê? Judeus. Não tinha apóstolo grego. Todos os apóstolos eram judeus. E aí, o ministério de Cristo é para todas as nações. Os apóstolos sabiam disso e pregaram aos judeus. E o Espírito Santo estava revelando a eles que os gentios também eram povo de Deus, também haviam crentes, também haviam eleitos entre os gentios. Mas os hebreus eram liderança. E por haver esse ranço, esse problema, essa inferiorização dos helênicos, desses de fala grega, as viúvas, ou seja, aquelas pessoas necessitadas, estavam sendo esquecidas nessa distribuição que havia. Então, isso é o problema que gerou a instituição da diaconia. Aqui, os apóstolos decidem, então, que os irmãos, ou seja, esses 5.000, tá bom? Esses 5.000 deviam escolher pessoas, homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para encarregarmos desse serviço. Então, isso é a instituição da diaconia. Ok, mas cadê a palavra diaconia, né? Onde está a palavra? É porque aqui a palavra diaconia, no original, ela aparece 3 vezes. Só que ela é traduzida por essas palavras que eu grifei aí para vocês. Então, ali no versículo 1, está muito embaçado, né? No versículo 1 aparece a palavra diaconia, diaconia é a palavra grega. No versículo 2 aparece a palavra diaconia e no versículo 3 também aparece a palavra diaconia. Então, é aqui que há a instituição da diaconia, porque a tradução não traduziu diaconia, traduziu essas outras palavras que são significados da palavra diaconia para o nosso português. Então, como os irmãos podem ler, diaconia significa distribuição, diaconia significa servir e diaconia significa serviço. Tá bom? Na definição do dicionário grego, diaconia significa atendimento, ajuda, serviço oficial, professor, ministro, oficial, garçom e serviçal. Então, a palavra diaconia ela pode ser traduzida para todas essas palavras do português. Aqui
a nossa tradução. Aqui eu peguei a NAA, né? Não sei se alguém tem outra tradução aí, tá? Não sei, mas aqui a NAA escolheu essas palavras. Então, esse é o significado da diaconia. A instituição da diaconia é aqui em Atos 6. Aqui que acontece a instituição da diaconia. E esse é o significado: serviço, distribuição, ajuda, ministro, oficial, garçom. Alguns anos se passam. E Paulo, já apóstolo, já homem vivido no Evangelho, escreve uma carta para Timóteo, que era, vamos dizer assim, estagiário pastoral em Éfeso. Então, Paulo escreve em 1 Timóteo 3, os irmãos já podem abrir, quais que deveriam ser as qualificações do diácono. Então, agora, ao longo do desenvolvimento da igreja, a gente vê que não existe, já existe um nome específico para isso, que é diácono. Os diáconos, no plural e no singular. Diáconos e diáconos. Então, existe uma pessoa, então isso mostra que havia já no tempo de Paulo, lá uns 40 anos depois de Atos, mais ou menos, não, menos, uns 20 anos, porque Atos foi escrito logo após a morte de, esse relato é de um fato que aconteceu logo após a morte de Jesus, né, cerca do ano 35, por aí. Então, lá para 55 depois de Cristo é que Paulo escreve essas cartas, a maioria das cartas, inclusive a carta de 1 Timóteo. 2 Timóteo que Paulo escreve lá na prisão, lá quase já indo no corredor da morte, né? Então, Paulo, já nessa época, 20 anos depois, já existia um nome para essa pessoa, não era só diaconia, existia um nome, diácono. E aqui Paulo está explicando para a igreja, para Timóteo, quem deveriam ser essas pessoas. O Novo Testamento, ele dá 2 ofícios para a igreja. 2 tipos de oficiais aparecem no Novo Testamento. O primeiro é presbítero, aliás, na ordem que aparece é diácono, né? O primeiro ofício, nome que aparece é o diácono. Então, é o ofício diaconal, ou seja, oficiais da igreja. O primeiro oficial que aparece em ordem cronológica é o diácono. E o segundo oficial, ou o segundo tipo de oficialato da igreja que o Novo Testamento fala, é o presbiterato, ou seja, os presbíteros, ou episcopado. O texto grego traz essas 2 palavras com significados iguais. Então, são presbíteros e são presbíteros e são bispos. É a mesma, assim, o significado é o mesmo. São essas 2 instituições, o presbítero e o diácono, que são mostrados para a gente no Novo Testamento. Tá? Então, aqui, como os irmãos já abriram aí em 1 Timóteo, os irmãos vão notar aqui no capítulo 3, primeiro vai ter a qualificação dos bispos. Fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo ou presbítero seja... Então, aqui, antes, Paulo está instruindo a Timóteo e instruindo a igreja que a igreja deve escolher pessoas com este perfil para serem presbíteros, com este perfil para serem diáconos. Tá? No verso 1 a 7 está falando, então, as qualificações ou as características do presbítero ou bispo. E no 8 a 13 está falando as qualificações dos diáconos. Então, vamos ler aqui o verso 8
verso 8 ao 13. Diz assim: do mesmo modo, então, essa ligação é importante. Então, Paulo está explicando, vocês devem escolher os presbíteros e eles devem ter essas características. Aí depois Paulo fala, do mesmo modo, ou seja, vocês devem escolher diáconos do mesmo modo, vendo essas características. Quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não gananciosos, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também estes devem ser primeiramente experimentados e, caso se mostrem irrepreensíveis, que exerçam o diaconato. Do mesmo modo, quanto a mulheres, é necessário que essas sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmos uma posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. Então, eu coloquei aí de forma pegando os tópicos que Paulo coloca, né? As características dos diáconos. Então, o perfil dos diáconos eles devem ser pessoas respeitáveis, né? Ou seja, de uma só palavra, né? Não pode ser aquela pessoa, vou fazer e não faz. Então, tem que ser uma pessoa respeitável nesse sentido. Não pode ser inclinado a muito vinho, né? Não pode ser muito bêbado, né? Não pode ficar andando bêbado, não pode. Não são gananciosos, não podem ser gananciosos. Eles devem conservar o mistério da fé com a consciência limpa, então eles, no seu proceder, eles próprios devem ter uma consciência limpa no proceder deles. Eles devem ser irrepreensíveis. O significado de irrepreensível aqui, tanto para os presbíteros quanto para os diáconos, é que eles não devem ter pecados muito graves, né, que manchem a sua irrepreensibilidade. Ou seja, essas pessoas devem ter uma vida que espelham a Deus. É claro que elas são pessoas pecadoras. O que a Bíblia está dizendo é que elas não podem ter esses pecados muito graves. Então, o presbítero e o diácono, eles não podem ser homicidas, não podem ser esse tipo de coisa, esses pecados muito graves, não podem ser, e tem que ter uma vida cristã exemplar. Claro que eles são pecadores, né? Mas assim, eles têm que ter um exemplo diante da igreja, não só da igreja, diante da sociedade como um todo. Ele tem que ser marido de uma só mulher. Nos tempos aqui de Paulo, nos tempos do Império Romano, era comum que houvesse casamentos de homem com 3, sei lá, com mais mulheres. Existia o caso contrário também, mas não em Roma, né? Mas, assim, tem que ser um casamento igual Deus prescreveu. Um homem e uma mulher. É isso que Paulo está dizendo. E deve governar bem a própria casa. Ou seja, a casa, a sua família que vive junto com ele deve ter também uma vida cristã autêntica, deve ter uma vida cristã que seja exemplar. Então, este é o perfil dos diáconos. Então, os irmãos podem perceber que as características dos presbíteros e dos diáconos são basicamente as mesmas. Só o presbítero, ele deve, como Paulo diz aqui, no versículo 2, no final do versículo 2, apto para ensinar. Essa é a única coisa assim que vai diferenciar o presbítero do diácono, tá bom? Então esse é o perfil dos diáconos.
Bom, nós estamos vendo fundamentos da fé. Então, o pastor falou aqui há algumas semanas, se eu não me lembro, se eu me lembro bem, né? Há umas 2 semanas, sobre as confissões de fé. Então, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela subscreve algumas confissões de fé, que são as confissões de Westminster, que são Confissão de Westminster, Catecismo Maior de Westminster, Catecismo Menor de Westminster. Então, essas são... Então, assim, você quer saber, você está visitando hoje, quer saber o que a gente acredita? Pegue na internet a Confissão de Fé. Tem um livrinho assim para vender que é R$10, né? Pegue a Confissão de Fé e leia, aí você vai entender o que a gente, de forma clara, o que a gente crê. Tá? Então, são doutrinas extraídas de textos bíblicos que explanam sobre o que a Igreja Presbiteriana crê. Isso são confissões de fé. Igual tem a confissão de fé batista, tem a confissão de fé de outras igrejas, anabatista, metodista, etc. Então, é uma confissão de fé. Explica o que a gente acredita. A igreja presbiteriana subscreve a Confissão de Fé de Westminster. Porém, existem outros documentos que a Igreja Presbiteriana reconhece como verdadeiros, que são as 3 formas de união, que são a Confissão belga, o Catecismo de Heidelberg e os Cânones de Dort. São esses 3, as 3 formas de união. Por que eu estou falando isso? Porque a Confissão de Westminster, na Confissão de Westminster, não existe a palavra diácono. Não existe. Então, a Confissão de Westminster fica em silêncio quanto à diaconia. Mas a Confissão belga, ela já fala sobre a diaconia. Lembrando que a Confissão belga, ela é de 1561, então ela é 100 anos antes da Confissão de Westminster. Tá? Então, na época da Confissão de Westminster, lá não foi uma reunião, as assembleias de Westminster para escrever esse documento não eram só presbiterianos, então existiam já naquela época também, além da igreja anglicana, outros reformados que tinham outras organizações de igreja que não era diaconia e presbiterato. Então, possivelmente por isso que a Confissão de Fé de Westminster não fala nada de diaconia, tá bom? Mas a Confissão belga é mais antiga, que ela é a confissão das igrejas reformadas da Holanda, é belga, mas na época era na Holanda, tá bom? É porque a Bélgica e a Holanda eram uma coisa só na época, aí fica esse nome confuso, né? Mas era Holanda. Então, no artigo 30, diz assim: cremos que esta verdadeira igreja, ou seja, a igreja que segue o Evangelho de Cristo e segue as Escrituras, deve ser governada conforme a ordem espiritual que nosso Senhor nos ensinou na tua palavra. Então, é exatamente isso que eu coloquei aqui. Então, o Novo Testamento, ele dá esses 2 ofícios para a igreja, o diaconato e o presbiterato, ou episcopado. Deve haver ministros ou pastores que pregam a palavra de Deus e administram os sacramentos. Deve haver também presbíteros e diáconos para formarem com os pastores o conselho da igreja. Então, a confissão belga, nas confissões de fé já aparece aqui a organização da igreja, bem como a gente tem hoje. Artigo 31. Cremos que os ministros da palavra de Deus, os presbíteros e os diáconos, devem ser escolhidos para os seus ofícios mediante eleição legítima pela igreja, sob invocação do nome de Deus e em boa ordem. Então, igual os apóstolos falaram, escolham entre vocês aí quem que deve ser os diáconos. Então, mesma coisa. Então, a assembleia elege os diáconos e os presbíteros. Tá bom? É assim que está na confissão belga. Ótimo. Então, eu já vou passar aqui para a nossa situação. Então, nós tivemos, então, o primeiro momento da aula, do contexto do Novo Testamento. Nós tivemos esse segundo momento nas confissões de fé. E agora, em termos práticos, né, em termos de como é que acontece aqui em 2022. Então,
Isso aqui é o artigo 53 da Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, temos cópias aí, quem quiser levar para ler e tal, tem na internet. Então, a Constituição da Igreja Presbiteriana é diferente de confissão de fé. Confissão de fé é o que a igreja crê. Constituição é como que ela funciona. São duas coisas diferentes. Então, como que a igreja funciona? Vai na Constituição da IPB. Funciona em termos institucionais. Ou seja, quem vai fazer tal coisa aqui, quem vai fazer isso, quem que responde pela igreja, como que são os processos eleitorais, esse tipo de coisa. É na Constituição. Tá? Não é na confissão de fé. A confissão de fé é o que a gente acredita. A teologia da igreja. A Constituição em termos institucionais. Então, no artigo 53, o diácono é o oficial eleito pela igreja e ordenado pelo conselho para, sob supervisão deste, dedicar-se especialmente. Então, a Constituição coloca essas atribuições em termos gerais. A arrecadação de ofertas para fins piedosos, ao cuidado dos pobres, doentes e inválidos. A manutenção da ordem e reverência nos lugares reservados ao serviço divino. Exercer a fiscalização para que haja boa ordem na casa de Deus e em suas dependências. Então, vamos lá, cada ponto de uma vez. Arrecadação de ofertas. Então, vocês voltem lá no texto de Atos, por favor. Atos capítulo 6. Só para a gente ver de onde que saiu isso aí. O versículo 3 diz assim: Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para os encarregarmos deste serviço. Então, os homens, esses 7 homens, esses 7 diáconos, estavam encarregados desse serviço. Qual que era o serviço? De distribuir os alimentos aos pobres, aos inválidos e aos doentes. Então, esse é o serviço. Mas distribuição não é só entregar, né? Não vou só entregar. Eu tenho que pegar, guardar, distribuir, ver quem está precisando. Então, é isso que a confissão está colocando aqui em termos mais claros. A arrecadação de ofertas. Então, a arrecadação, isso aqui, quando vocês colocam a oferta e o dízimo, quem conta e quem faz o registro é a diaconia. São os diáconos que fazem isso. Tá bom? É isso. E a segunda parte, né, o cuidado com os pobres, doentes e inválidos. Então, é o ministério da misericórdia da igreja. Então, direto, né, Adriano? Chega gente aí pedindo coisa, mas é direto, assim, porque o prédio é muito bonito, né? Aí o pessoal vem aí, pede, mas pede. Ontem a gente estava arrumando a pintura ali, chegou uma senhora pedindo alimento, várias programações de manhã e à noite, chega gente pedindo coisas. Então é isso. Quem tem que tratar disso na igreja? A diaconia, o diácono. Tá bom? É o cuidado com os pobres. Então, se tem um irmão passando necessidade, né, acompanhar esse irmão, esse é o trabalho da diaconia. Isso a gente vai entrar em mais detalhes. A manutenção da ordem e reverência nos lugares reservados ao serviço divino. Manutenção da ordem. Primeira coisa, manutenção da ordem pode significar duas coisas e significa duas coisas. Manutenção da ordem. Os diáconos são responsáveis pela estrutura. Tem igual, né, tipo assim, podar a grama. Quem tem que fazer é a diaconia. Que está mantendo a ordem visual das coisas. Quem tem que arrumar o banco para não ficar torto? A diaconia. Então, essas coisas estruturais mesmo. Então, pintar. Quem tem que pintar? A diaconia.
não são os presbíteros. Então é isso. E outra coisa, manutenção da ordem diz respeito ao andamento das reuniões da igreja. Então, por exemplo, às vezes, principalmente no culto à noite, tem umas crianças que ficam rindo, que ficam muito agitadas. Aí, quem tem que chamar a atenção? O pai, primeiro. Mas, né, se estiver perturbando a ordem do culto, então o diácono vai e pede para a criança, né, parar de falar na hora da oração, né, não ficar tão agitado. Essa é a função do diácono. A ordem do culto. Por exemplo, às vezes chega aqui irmãos que não têm Bíblia. Às vezes chegam pessoas que não são cristãs de nenhuma igreja, ou são católicos, aí não traz a Bíblia. Não. Então, o diácono ele vai, pega a Bíblia lá fora, abre e entrega para essa pessoa. Função da diaconia. Abrir as janelas, fechar as janelas, colocar as flores aqui, organizar os elementos da Santa Ceia, né? Pôr lá no copinho, depois jogar fora os copos, partir o pão. Isso tudo é coisa da diaconia, a ordem do culto. Ok? Fiscalização. Exercer a fiscalização para que haja boa ordem na casa de Deus. Então, aqui está mais ou menos que falando daquele sentido da manutenção da ordem que eu já disse, né? Devem zelar pela estrutura da igreja e respeito ao lugar onde o culto é prestado. Então, trocar a lâmpada, diácono. Manutenção em geral, diáconos. Corrigir atitudes desrespeitosas, é o diácono, tá bom? Essa aqui é a função do diácono. Artigo 55 da Constituição, o presbítero e o diácono devem, então, tratando de oficiais em termos gerais. O presbítero e o diácono devem ser assíduos e pontuais no cumprimento de seus deveres, irrepreensíveis na moral, sãos na fé, prudentes no agir, discretos no falar e exemplos de santidade e vida. Então, isso a gente já tinha visto, né? Que é o 1 Timóteo. 1 Timóteo, então, a gente viu aqui as características dos presbíteros ou dos bispos, né? No capítulo 3, e a partir do verso 8 também vimos as características dos diáconos. Então, nós vimos que é basicamente assim, a mesma coisa, só que os presbíteros têm que ser aptos ao ensino. E assim reflete também na Constituição. Então, a Constituição coloca essas características, sem ser apto ao ensino, a mesma coisa. Presbítero e diácono devem ser assíduos e pontuais, irrepreensíveis, sãos na fé, prudentes no agir, discretos no falar, exemplo de santidade e vida. Bom, agora, artigo 58, a junta diaconal dirigir-se-á por um regimento aprovado pelo Conselho. Tá. Então, aqui nesta igreja, agora tratamos de igreja cristã no Brasil, né? Então, teoricamente, se você for lá em Belém do Pará, vai ser a mesma coisa. Se você for lá no Porto Alegre, vai ser a mesma coisa. Agora nós vamos tratar de coisas desta igreja aqui, da Igreja Presbiteriana de Jardim Canadá. Então, a junta diaconal dirigir-se-á por um regimento aprovado pelo Conselho. Então, esse regimento interno, ele existe, né? E ele tem, a diaconia aqui tem um documento para a gente fazer as coisas de acordo com um protocolo na igreja. Só alguns pontos aqui interessantes para os irmãos saberem, tá? Não vou pegar todos, não. Só para os irmãos entenderem como que funcionam essas coisas na igreja, tá? Tomar conhecimento da existência de necessitados, principalmente entre os membros da igreja. Então, primeira coisa, a igreja, ela não tem dinheiro infinito, tem um dinheiro finito. Então, ela precisa dar prioridades para determinadas coisas. Então, a prioridade
se tiver passando necessidade, é sempre do membro da igreja, não do visitante. É claro que a diaconia vai socorrer o visitante, mas a prioridade é para o membro da igreja. Visitá-los, instruí-los e confortá-los espiritualmente, bem como auxiliá-los nas suas necessidades dentro das possibilidades da igreja, examinando cautelosamente a fim de verificar a real existência das necessidades alegadas. Então, isso é uma coisa importante. Por exemplo, se alguém aqui está percebendo que tem algum membro da igreja ou algum visitante que está passando necessidade, que está tendo dificuldade financeira, fale com a diaconia. Fale com a diaconia. Por favor, fale com a diaconia. Porque a diaconia é a instituição que toma conta dessas coisas, da misericórdia na igreja. Mas tem uma situação que pode acontecer, que é o seguinte: vamos supor que uma pessoa ela venha e te peça, por exemplo, tem uma senhora aí que vem pedir para a gente, que ela sempre faz isso. Ela vem e pede. Aí o diácono se apresenta. O diácono avalia a situação da pessoa. Aqui nós já temos uma lista, de uns 10 já bem conhecidos, Então a gente vai estudar a situação da pessoa. Então está falando aqui, examinar cautelosamente a fim de verificar a real existência. Então a gente vai fazer uma visita. Vai verificar, vai pedir, vai fazer visita, vai ter aquela visita social, de preferência o pastor vai com a gente vai, e sempre é normal que peça um copo com água, alguma coisa. Então a gente verifica, se realmente está havendo necessidade, porque os recursos são limitados. Então, se houver real necessidade, a diaconia vai e com os recursos da igreja ajuda essa pessoa, leva a cesta básica, leva o que estiver precisando. Mas o que é muito comum é que quando a pessoa está alterada, seja por álcool, seja por outras drogas, que ela seja mais insistente. Então ela vem, aí a gente conversa com ela. A gente percebe a situação, pergunta, você usa droga? Não, não uso. A pessoa está caindo para trás. Não, a senhora usa droga, não. A gente quer te ajudar. A senhora aceita um de operação? Não, não precisa de um de operação. Não uso droga. Está caindo para trás. Aí o que ela vai fazer? Ela vai para outra pessoa e vai pedir para outra pessoa. O que o papel, por exemplo, se acontecer com alguém que esteja aqui, você não tem que falar comigo. Você tem que falar com o diácono Adriano. Você tem que falar com o diácono Rafael. Você tem que falar com o diácono Rafael. Não é comigo que você tem que falar. Tá bom? Então, isso é uma instrução para os irmãos, que aconteceu já nesse ano passado e aconteceu. Então, a diaconia ela tem uma lista, ela conhece essas pessoas que vêm aqui frequentemente e, se quiser ajudar, pergunte para a gente, tal pessoa, ela está passando necessidade? Se a gente não souber, a gente vai falar, não sei, mas a gente vai marcar uma visita imediatamente para a gente verificar. Tá bom? Instruindo os irmãos quanto a esse procedimento. Tomar conhecimento da existência de enfermos dentre os membros e aderentes da igreja, visitá-los e confortá-los em caso de necessidade. Isso é função da diaconia, então. De fazer visita de enfermos junto com o pastor, junto com alguém do conselho, e informar isso ao conselho para estar aí no boletim da igreja. Recolher as ofertas dos membros e amigos da igreja, contá-las e encaminhá-las imediata e diretamente ao tesoureiro do conselho. Então é isso que eu expliquei. Deposita a oferta aqui, tá trancado essa caixa aí. A gente leva a caixa lá para cima, tem a chave, a gente conta, pega e encaminha para o conselho, que o conselho faz a administração, vamos dizer assim, em termos gerais do dinheiro, quem faz a administração é o conselho. Tá? Verificar se estão em ordem as coisas referentes ao culto, como também os objetos da Santa Ceia, do batismo e do recolhimento das ofertas. Então, verificar, está limpo, precisa fazer alguma coisa, precisa abrir a janela, o projetor está funcionando, a lâmpada queimou,
Essa tomada está sem funcionar? É competência da diaconia. Observar a ordem conveniente nos pátios e arredores do templo, desde a rua até as dependências internas durante a realização das reuniões públicas. Então, durante a realização das reuniões públicas, a diaconia que tem essa função. Então, é isso que eu acabei de explicar. Tem crianças conversando alto, a gente chama atenção. Passa um carro com música muito alta, a gente, pelo menos a última vez que isso aconteceu, a gente foi lá, pediu para o cara baixar a música, então essas coisas assim, tá, que acontece. Princípios de trabalho. A junta diaconal, ela se reúne no mínimo de 3 em 3 meses. No último mês foram 3 vezes, mas assim, né? No mínimo de 3 em 3 vezes. Então, para organizar todas essas coisas da igreja, tá bom? E sempre tem uma ata que fica guardada no arquivo da igreja. A diretoria da junta diaconal, ela é composta por presidente, vice-presidente e secretário, né, que são eleitos anualmente. Eu quero fazer, eu quero oferecer alguma coisa aqui para a igreja, converse sempre com o presidente, tá bom? Que é o Adriano atualmente. Até setembro de 2023 é o Adriano. Então, quero fazer alguma coisa na igreja. Converse com o Adriano, que é o presidente. Eu queria fazer alguma coisa aqui no prédio da igreja. Converse com o Adriano, tá bom? Sempre a comunicação é com o Adriano. No caso, que ele é o presidente até setembro de 2023. A junta diaconal organizará a escala de diáconos para o recolhimento das ofertas. Então, é isso que vocês veem lá pregado lá. Eu acho que ninguém vê aquele quadro lá, né? Mas aquele quadro tem lá as escalas das coisas, da diaconia, dos professores. Às vezes, quando tem algum recado importante, está pregado naquele quadro. Então, sempre que os irmãos puderem, a partir de hoje, deem uma olhada lá no quadro, que às vezes tem alguma coisa importante. Acompanhamento das atividades dominicais e apoio a reuniões extraordinárias. Então, por exemplo, vai ter eleição da SAF, se eu não me engano, sábado que vem, não é? Alguma coisa assim, não é? Então, já está comunicado e tal, tá? A gente já está sabendo, então, só comunicar. Cientes das necessidades da igreja, estudar e sugerir ao conselho planos de movimentos especiais oportunos para reforço da receita anual. Então, essa é uma função da diaconia, sempre que o caixa da igreja está em baixo, né, sempre que as arrecadações estão poucas, a diaconia tem essa obrigação de sugerir, né, de fazer sugestões do que fazer. Então, organizar algum evento para arrecadar recurso, fazer determinado trabalho, buscar, por exemplo, casamentos para fazer aqui e tal, que paga aluguel, né, de pessoas não membros. Então, é isso, mais ou menos. Para trabalhos fora do tempo, como visitas, investigações de necessidades, dentre outros, devem os diáconos de preferência serem enviados em duplas, né? Nunca sozinho, tá bom? E, na maioria das vezes, alguém do conselho vai com a diaconia, né? Se não, de preferência o pastor, mas se não for o pastor, vai estar sempre alguém do conselho, algum presbítero junto. Bom? E enviar trimestralmente ao conselho o relatório de suas visitas e outras atividades. Todas as sociedades internas da igreja, então, por exemplo, o departamento da EBD, das crianças, a diaconia, a SAF, etc., elas têm essa obrigação de falar o que elas estão fazendo para o conselho, né? O conselho é quem governa a igreja. Então, a gente repassa essas informações para o conselho. Em resumo, os diáconos, eles cuidam das obras de misericórdia da igreja, tá bom? E das atribuições desses afazeres de ordem mesmo, né? Da ordem do culto, da manutenção. Em resumo, é isso. Bom, alguma dúvida? Muito silêncio. Muito silêncio.
Então, o objetivo da aula é exatamente instruir os irmãos sobre o que acontece, né? Na diaconia. Não é só para ter diácono para a igreja não ficar ilegal, não. A diaconia ela existe para fazer essas coisas, tá ok? Tá. Então, só antes de passar a palavra para o Moreira. Moreira está aí, Adriano? Tá, ele que está na liturgia. Sim. Seria ótimo isso. Mas é porque é o seguinte, ninguém pode ser constrangido a assumir um cargo contra a sua vontade. Então, na igreja presbiteriana, ninguém força ninguém a fazer nada. Estamos precisando de mais diáconos, mas estamos aguardando aí alguém, se alguém tiver interesse, né, for membro da igreja, fale com o conselho, né, ou converse com a gente também, tá bom? Estamos precisando de mais gente. Mas na ideia Então, que nem lá eles colocaram 7 para 5 mil, poxa vida, né? Muito trabalho. 7 para 5 mil. Tá. Aqui, os irmãos, não tá aí no boletim, mas os irmãos, o texto de hoje, à noite, vai ser Gênesis, capítulo 12, versos 1 a 3. A pregação será sobre Abraão, então se os irmãos durante a tarde puderem, né, dar uma relida, lembrar um pouco dos temas da história de Abraão, seria muito bom. Que bom. Já que os irmãos não têm nenhuma dúvida, os restos do café estão muito bons, recomendo a todos que antes de ir correndo para casa, comam, tá bom? E esperamos os irmãos mais à noite às 18 horas, tá? Vamos orar para encerrar. Senhor Deus, nós te damos graça, Pai, porque a tua misericórdia tem repousado sobre nós dia a dia. Reconhecemos, Senhor, o teu domínio, reconhecemos o teu governo sobre nossas vidas. Ó Deus, e agradecemos pela tua convocação a estarmos aqui hoje de manhã. Pedimos a ti, prepara os nossos corações para o culto à noite, às 18 horas. Nos convoca a estar aqui novamente para alimentarmos da tua palavra, Pai. Ó Deus, que tenhamos um bom domingo e um bom descanso. Em nome de Jesus, amém. Bom, então estamos encerrados.